E cá estou. Quero agradecer a Tereza Lopes, a Suerda, né, que é a nossa presidente aqui, ao Danilo, que está aí na técnica, o cinegrafista, o tudo. E quero, ao mesmo tempo, desejar uma boa noite a todas vocês, a todos vocês, que, pelo fato de estarem sentados onde estão sentados, vão realmente me fazer um exercício fantástico de pescoço. Porque eu vou começar daqui, vou por ali e venho parar aqui. A vantagem é que eu fui professor, né? Então para mim é fácil eu ficar olhando para todo mundo, tá? Quero saudar aos internautas, às internautas, né? Que vão me ver, me ouvir, se for ao vivo estão me vendo e ouvindo agora, né? Aqui direto do Grupo Espírita Irmão Mário, a quem também saúdo e desejo que nós tenhamos uma noite, considerando que é a última palestra do ano, né? Muito proveitosa. Bem, a princípio, a nossa proposta é de fazer uma exposição simples. Exposição simples é assim, eu falo, vocês escutam. É simples por isso. Mas interativa, eu falo, vocês pensam, perguntam, eu respondo, vocês duvidam, eu respondo de novo, até que vocês ficarem satisfeitos. Bom, se vocês ficarem à vontade, quer dizer, quiserem ficar à vontade para fazer perguntas sobre o tema, né? Preferentemente ou preferencialmente, fiquem à vontade. Aqui está o meu roteiro, inclusive, é bem fininho dessa vez, né? Alimente-se de amor. Ao final, eu vou dar de presente a minha irmã Tereza, viu? Tereza Lopes. Se as pessoas quiserem, eu mando pelo WhatsApp para você e aí as pessoas vão ter. Esse aqui é seu, pelo carinho, né, desse convite que você me fez naquele dia. Pois bem, alimente-se de amor. É uma pergunta que eu já vou fazer para vocês pensarem. Pode alguém se alimentar de amor? Aí vocês já vão dizer que sim, porque são espíritas, são cristãos, e a pergunta é como? Porque tem algumas coisas que a gente vai ter que refletir sobre isso. Porque nós, na nossa condição agora, né, todos nós aqui, nós estamos, digamos, entre aspas, subdivididos em três e reunidos em três ao mesmo tempo. Nós somos espíritos imortais, nós temos um corpo que reveste o espírito, que é que dá aparência ao espírito, etc. Né? Allan Kardec chamou isso de perispírito, e temos uma indumentária, um equipamento, uma roupa, que é o corpo físico, para encarnar na Terra. Então essa é a nossa composição, né? Essa tríade está aqui conosco. Nós bem sabemos que o corpo se alimenta, né? Carboidrato, quem é que não gosta de uma pizza, não é? É isso? Proteína, tem espírita que não come carne, eu como. Peixe, frango e blá blá blá. Vitaminas, aí a gente vai ter os mais variados complexos vitamínicos, inclusive as vitaminas que estão incluídas em várias substâncias, entre as quais as frutas, as verduras, sais minerais, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, não é isso? Eu estou dizendo isso para vocês, parece uma brincadeira, mas não é. É porque eu vou preveni-los acerca da fala de Jesus daqui a pouco. Jesus vai ter uma fala importantíssima e que aqueles incautos, aqueles descuidados vão ficar sem entender. Inclusive, talvez pensando que Jesus não prezava pelo corpo físico, ou ele era, de certa forma, irresponsável, e a gente sabe que não é. Ou seja, Jesus não estava falando para o corpo. Nós vamos deduzir isso daqui a pouco. Pois bem, mas se nós somos, considerando se não que, né? Considerando que... Eu estou falando alto ou não? Muito alto? Estou? Porque... tá bem. É porque tem as pessoas lá de trás, né? E aí a gente tem que contemplar. Eu nem sei se o microfone está funcionando mesmo, tá? Cadê o cachê que eu não estou vendo? Nossa, ele ali é porque quando eu não escuto o retorno da minha voz, eu tendo a falar mais alto. E no final eu estou rouco e com raiva de quem deixou o microfone baixo. Não é o caso aqui. Eu estou ouvindo a minha voz. Pois bem, a gente colocou aqui que alimente-se de amor. Ora, se nós sabemos que somos corpo e alma, eu vou dizer assim, mas na verdade nós não somos corpo e alma, nós somos alma. Temos um corpo, tá? Mas só para entender, né? Fazer um efeito. Nós somos corpo e alma. Nós sabemos que o corpo se alimenta, acabei de falar, e a alma também se alimenta. E se alimenta de quê? Como? Quando? Por onde é que entra comida? Tudo isso é o que a gente vai perceber agora, vai tentar entender agora. Mas Jesus, ele já começa a nos dar uma pista.
em Mateus capítulo 4, versículo 4, que eu já vou fazer um alerta para vocês, embora nem precise, né, que eu sei que vocês são profundos estudiosos da doutrina espírita, vão entender que Mateus 4,4 é justamente um dos versículos da tentação do Cristo, ou da tentação de Jesus. Não vou entrar em detalhes, senão a gente vai se embora nessa tentação e vai ser uma tentação sair dela. Vamos voltar. Mas tem um momento em que o Satanás, vocês gostam mais de chamar de Satanás, de demônio, diabo, o quê? Qualquer coisa, né? Eu, como não tenho intimidade, eu chamo de Satanás, que eu acho que é o nome mais formal. Enfim, então o Satanás diz a ele assim: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Né? Aí o que é que Jesus diz? Está escrito, nem só de pão deve... Vai, continue. Viver o homem, e a mulher também, né? Claro, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Já é um caminho. Jesus está dizendo alguma coisa aí. Ele está dizendo que pão alimenta o corpo. Mas a palavra de Deus é algo que também alimenta. Então esse é um ponto. Antes de continuarmos nesse ponto, quero só dizer para vocês que a tentação de Jesus nunca existiu. Estou falando à luz da doutrina espírita. Aquelas pessoas que tiverem dificuldade de entender isso, olha quem chegou aí, meu amigo Aloysio, isso é uma celebridade lá na Ermelinda Lopes. Arruma um lugar aí para sentar. No capítulo, acho que é o 15, eu estou esquecido agora, né? Me perdoem, ou é o 7, do livro A Gênese segundo o Espiritismo, nos itens 52 e 53, ou é 53 e 52, algo assim, Allan Kardec apresenta a tentação de Jesus como sendo uma parábola. É uma parábola, ou seja, nunca existiu. É apenas uma parábola. Mas como, né, a cultura, seja lá o que for, ao longo do tempo, transformaram a parábola numa verdade, porque ela se encaixa num discurso religioso e transforma determinados pontos em dogmas, inclusive o dogma da existência do demônio. O que a doutrina espírita também derroga, porque o livro O Céu e o Inferno vai trazer isso. Então, só para lembrar que a parábola, ou melhor, a tentação de Jesus fisicamente, materialmente, realisticamente, nunca existiu para nós espíritas. Mas quem quiser acreditar nela, aproveita e acredita no demônio também. Pois bem, então, se Jesus diz que nem só de pão deve viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a pergunta que eu faço a vocês, a palavra de Deus é o quê? Entendeu? Ela acabou de dizer aqui, eu vi? A palavra de Deus é amor. Então significa dizer que nós poderemos também, ou devemos, ou temos que nos alimentar do amor de Deus, de tudo o que sai de Deus. E aí, claro que se a gente fosse falar de tudo que sai de Deus, a gente nunca mais ia sair daqui, inclusive. Por isso que a gente vai precisar recortar esta palestra, né? Ou esta palavra. Porque tudo o que Deus fez reflete a sua condição, que é o seu amor. Deus é amor, é perfeição, é bondade, está lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Ao infinito. Então o amor de Deus é ao infinito. E aí, quando Jesus, eu vou correr lá para frente para também trazer e conjugar com essa ideia de que Deus é amor e tudo que ele diz e faz é amor, Jesus, na determinada passagem, que eu já vou pegar para vocês aqui, que está em Mateus 22, 37, 40, Jesus resume o alimento, o nosso alimento, enquanto alimento do espírito, da alma, né, encarnada, como sendo a de amar, olha amor, a Deus e ao outro. Eu disse outro? Eu não disse próximo não, por quê? Teoricamente é a mesma coisa, não é? Amar o próximo, amar o outro, é a mesma coisa. Mas tem gente que adora botar confusão, arrumar confusão. Aí inventaram que o próximo é o que vem. Então não preciso amar essa pessoa aqui. Eu vou amar o próximo, aquele que vê, essa aqui não é amada. Então isso já é uma ideia. A outra ideia de próximo é que eu só vou amar essa, o que está longe eu não amo. Então veja, para acabar com essa história, a gente diz o outro, pelo menos eu digo. Embora a expressão é amar o próximo como a si mesmo. Então amar o outro. E quem é o outro? É todo aquele que não é você. Simples assim. Então, quando Jesus diz isso, ele também diz assim: aqui está
toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo o que Deus fez é reflexo do seu amor. Já é uma pista, já é um caminho, nos mostrando que, na medida em que nós fazemos algo, ou muitas coisas, com amor para si, mas sobretudo para alguém ou para o outro, estamos o quê? Nos alimentando. Ou seja, o nosso alimento enquanto espíritos não entra pela boca. Entra por onde? Eu fiz essas perguntas, eu estou começando a responder para vocês, e eu vou chamar mais uma vez Jesus em Marcos 7, 14 a 23, para nos trazer essa informação muito interessante, que é um diálogo que Jesus tem, né, com pessoas, inclusive, estando presentes, porque oferece-se uma alimentação, e nós sabemos que a época de Jesus, embora hoje também, mas a época de Jesus era algo muito mais incisivo, que era a prática de muitos rituais pelo povo hebreu. Eles eram muito ritualistas. Eles demoravam mais tempo lavando as mãos do que comendo, do que se alimentando, porque eles tinham que lavar um dedo, aí tinha que fazer toda uma oração, depois lavava o outro, fazia oração, depois o outro, entenderam? Então tinha todo um ritual. Então, Jesus se batia em relação a isso. E por vezes ele era questionado, inclusive no livro Evangelho segundo o Espiritismo tem mãos não lavadas. Vocês lembram que tem um texto falando sobre isso? E aqui tem um determinado momento que Jesus vai dizer assim, vocês sabem disso, Jesus diz assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Por quê? Porque o que sai vem do coração. Está aqui. O que entra pela boca serve para alimentar o corpo. Eu falei aqui, não falei? Carboidratos, vitaminas, etc, etc, etc. Mas se a alma se alimenta, ela se alimenta de quê? Ela se alimenta de carboidrato, de proteína, de vitamina? Não, de forma nenhuma. Isso alimenta o corpo. Jesus estava querendo se referir à alma ou ao espírito imortal, que é um ponto de muita, digamos assim, confusão, discordância, mal entendimento, porque Jesus nunca falou para o corpo. Jesus estava falando para o espírito imortal. Aqui é mais uma lição. É para o espírito imortal. Eu vou continuar lendo aqui para vocês perceberem o quanto Jesus desceu a esse esclarecimento. Sabe por quê? Porque quando as pessoas foram embora, quando Jesus falou sobre isso, não é? O que entra pela boca não é o que contamina o ser, mas é o que sai. E aí quando foram embora, foram para a casa de um dos discípulos, e aí um deles disse assim, a gente não entendeu essa parábola. Aí Jesus como dissesse assim, mas isso não é uma parábola. E eles ficaram, E aí pediram explicação. Vou ler para vocês, fica mais fácil do entendimento. Aqui, ó. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no corpo do ser humano não pode contaminar sua alma, porque não entra no seu coração, mas no seu estômago. Corpo. Não entra na alma. O que você come pela boca não entra pela alma. Não vai até a alma, vai ao estômago. E ele continua. E é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas, porque não contaminou a alma. E dizia, agora, essa é a lição para nós. O que sai do ser humano, isso é o que o contamina. Porque é do interior do coração do ser humano que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, os enganos, as desagregações, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a corrupção, os escândalos, a hipocrisia, a desonestidade, o orgulho, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração. E é isso que contamina o ser humano. Entendeu bem? Ele até duas perguntas para os espíritos. Entenderam? Então, entenderam agora? É isso que contamina. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai, sai do ser, sai do espírito imortal. É exatamente no sentimento que ele elabora. Ele elabora pelo sentimento, ele sente
A palavra já está por si só dizendo. Sentimento. Depois ele maquina tudo isso através de projetos, aí vai para a mente. Significa dizer que nós pouco conhecemos a alma ainda. Existe ainda muito conhecimento para ser explorado e conhecido, porque não poucas vezes Jesus sempre falava sobre o coração. Ele falava sobre o coração. Ele colocava, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A boca fala aquilo do que está cheio, o coração. Entenderam? Então, existe algo no coração que não somente uma bomba para estar botando sangue para cima e para baixo do nosso corpo. Isso é o que o coração físico faz. Mas o coração, que digamos assim, por aproximação, né, talvez seja um componente, alguma sede de sentimento que é localizada no espírito, ele elabora as emoções. Ora, e nós não somos movidos pelas emoções? Ou não? Não são as emoções que nos movem? A praticamente tudo que nós fazemos, nós somos movidos pelo sentimento. Então é pelo sentimento que cometemos todas essas coisas aqui. Homicídios, inveja, vaidade, corrupção, tudo isso. Da mesma forma, ao contrário. Um coração puro, da mesma forma, também vai produzir o quê? Uma palavra que ficou consubstanciada na doutrina espírita como sendo o frontispício da doutrina espírita dos espíritas. A palavra de 8 letras, 4 sílabas. Qual é? Caridade. Caridade. A caridade resume tudo. Um ser caridoso, ele é um ser pleno. Pleno. E é para isso que nós estamos aqui na Terra. Em mais uma encarnação de aprendizado, não é mais uma escola. Quem conseguiu transformar a Terra numa escola, está tudo bem. Mas quem, infelizmente, está sendo contingenciado na Terra como uma prisão, a gente lamenta. E aqueles que estão entre a prisão e a escola é um hospital. Estão se recuperando. Mas na medida que vai se recuperando, se matricula na escola e aí vai aprendendo. Porque o hospital também pode ser uma escola. Então, Jesus, quando estava falando, ele sempre estava falando para a alma imortal. De tal maneira que as pessoas não entendiam isso. Ao ponto de não entender, conseguiram, né? Entre aspas. Tem um barulhinho aqui? É fora, né? Não tem problema não. Vocês observem aquele barulho, fiquem olhando. É brincadeira, gente, enquanto eu vou beber água. Agora saiu o palestrante e entrou o professor. Desculpa, agora vai voltar. Pois bem, nós colocamos aqui. Jesus alertou que o verdadeiro alimento é a purificação da alma, que não se absorve pela boca, mas pelo coração e pela razão. E o verdadeiro alimento da alma é a conquista de virtudes. Virtudes. Que é algo que nós ainda estamos buscando, todos nós, porque a virtude é algo muito interessante. Ela começa como se fosse um brotinho dentro de nós, pequenininho. Aos poucos ela vai crescendo. Na medida que nós vamos amadurecendo, a gente vai sendo submetido a determinadas experiências, situações que nos provam, que nos enfrentam, que nos desafiam, para que nós possamos desenvolvê-la de forma plena. Colocar uma para vocês. A fé. A fé é uma virtude? Aqui, por exemplo. Vocês, eu, todos nós. Podemos dizer que temos fé. Mas como se medir a fé de cada um? Não consegue. A medida da fé é individual. E ainda digo a vocês, e digo para mim também, nós mesmos não sabemos o tamanho da nossa fé. Nós não sabemos. Porque ela pode não ter sido submetida à condição de um limite para entendermos. Então quer dizer que a minha fé só vai até aqui. E o que é que eu ainda preciso fazer para desenvolvê-la ainda mais? Sabe quem passou por isso? Francisco de Assis. Vocês conhecem ele, não? Sério? Eu não conheço não, eu sei que ele existe, mas não conheço, não tive essa oportunidade de conhecer não, quem sabe um dia. Francisco de Assis, ele tinha ido para um mosteiro, acho que era algum mosteiro, que ficava no alto de uma montanha. Olha, era uma caminhada muito longa, e estava anoitecendo, estava frio, nevando, e aí ele e um discípulo dele, né? E aí estava indo para o mosteiro, indo, quando a noite foi caindo, aquele frio de gelar, e ele finalmente viu o mosteiro e o discípulo também viu, e os dois ficaram, ainda bem, né? Lá dentro tem comida, quentinho, né? E etc. E Francisco de Assis bateu na porta e a porta não abriu. E agora?
bateu de novo e a porta não abriu. E o discípulo olhava para Francisco e pedia para bater também, e bater. Daqui a pouco o camarada começou a bater desesperadamente, e Francisco só olhando, e ele batia desesperado, e ninguém aparecia. Eu pergunto para vocês, se vocês fossem discípulos de Francisco, como é que vocês ficariam? Claro que vocês não vão me dizer, até porque isso é uma ficção para vocês. Para eles, não. Mas veja que loucura aconteceu nesse momento. Francisco se ajoelha e começa a rezar. E aí o discípulo diz assim: ô pai Francisco, era assim que chamava, né? Ô pai Francisco, que bom que o senhor está orando para quem abre a porta. Aí ele disse: mas eu não estou orando para pedir para abrir a porta, eu estou orando para agradecer. Claro que ele não disse isso, né? Mas é como se ele dissesse assim: mas o senhor está louco? A gente está a ponto de morrer aqui, o senhor está agradecendo a Deus. Está agradecendo a Deus o quê? Ele disse: porque eu queria muito, muito, muito a oportunidade de um dia poder testar a minha fé. Esse é o momento. Nós estamos preparados para isso? Entenderam o que é virtude? Como é que a gente constrói? Claro que depois a porta abriu, né? Como agora vai abrir a porta ali, ó. Né? Viu? Falar em porta no instante, que coisa boa, né? E aí, eles entram, enfim, mas essa história ficou registrada. Então, nós ainda não sabemos o tamanho das nossas virtudes. Claro que se vocês quiserem, vocês podem relacionar todas as virtudes que tem, e aí começa a analisar uma por uma, né? A fé, a humildade, a determinação, tudo que vocês quiserem, a compreensão, a benevolência, a indulgência. Olha, a lista se perde. E sabermos, porque eu digo para vocês, com toda a sinceridade, esses são os meus alimentos. É disso que a gente se alimenta. É disso que a alma se alimenta para se tornar cada vez maior do que era antes de se alimentar. Então, esse é o caminho que nós poderemos tomar. Aqui nós colocamos, né, inclusive trouxemos mais um livro, né, da codificação. Falamos aqui já sobre a Gênese, depois falamos sobre o livro dos Espíritos, e agora eu vou falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, que vocês conhecem, que é quase um mantra para os espíritas, né? Eu peguei só o trechinho, o último trecho. E aí eu não vou entrar nos detalhes de como surgiu essa expressão colocada por Allan Kardec, né? Todos os deveres do ser humano, espírito encarnado, se resumem numa única máxima que é universal. Eu vou começar e vocês vão terminar, quer ver? Fora da... Está gravado. Está gravado, vocês estão dizendo, estou assumindo. Fora da caridade não há salvação. E aí eu vou dar um pulinho e vou... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui bem rapidamente. Encontrei. Vamos voltar para o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na questão 886, pergunta assim aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? A resposta, sendo bem rápido e objetivo: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Pergunta: dessa resposta que foi dada pelos espíritos superiores sobre Jesus, a Allan Kardec, tem alguma coisa a ver com esmola? Tem? Parece que não, né? E bem provavelmente não, porque obrigatoriamente a caridade não está vinculada a bens materiais. Porque existem vários tipos de caridade. Caridade e caridade, muito bem. Caridade material e caridade espiritual. A caridade espiritual é justamente a caridade sem esmolas. A caridade com esmolas é justamente a material. E ainda tem esmola sem caridade. É quando se faz de má vontade, para se livrar. Mas quando você faz com carinho, com amor, é esmola com caridade. Então, vejam vocês que nós todos, absolutamente todos, estamos na Terra com essa capacidade de desenvolver a maior de todas as virtudes. E mais uma vez, eu vou buscar o Livro dos Espíritos para responder a essa pergunta, questão 893. Allan Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Está aqui. Por isso que nós vinculamos. Eu sou meio afoito. É sério. E eu inventei de fazer uma nova pergunta em cima dessa.
Eu reformulei a pergunta. Claro que ela está encaixada no que a gente vai dizer e, ao mesmo tempo, ela convém para o momento. Por isso que eu coloquei ela aqui e ela está em vermelho embaixo aqui no meu roteiro, tá? Eu vou fazer a mesma pergunta, depois eu faço a minha, para vocês perceberem que elas se comunicam. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí a minha pergunta foi: qual é o alimento mais agradável à alma? Entenderam? Qual é o alimento mais agradável à alma? Que mais lhe faz bem? A resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na direção do bem. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Por isso que a caridade ela tem que ser o quê? Desinteressada, como dizia Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios. Pelo bem ao próximo, sem pensamento oculto. E ele coloca aqui: a mais meritória de todas as virtudes é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Existe no mundo alguém que não tem condições de conquistar virtudes a partir desse princípio? Fazer a caridade? Creio eu que, se resolver viver sozinho numa ilha, e ilha não precisa ser deserta não, pode ser dentro de casa, criou uma ilha, a pessoa entrou em casa e vive só dentro de casa, não tem mais relacionamento com ninguém, com pessoa alguma, não vive com ninguém, não aprende com ninguém, não fala com ninguém, etc, etc. Então ele está perdendo uma grande e maravilhosa oportunidade de crescer espiritualmente. Depois ele vai se arrepender. Então, ou até a pessoa que vai para uma ilha, uma pessoa que passa muito tempo sem falar, com o tempo ela começa a desaprender. O ouvido começa a não funcionar direito mais, porque não está mais. É feito um músculo que atrofia, falta de uso. Então, é bom que nós pensemos nisso. Então, isolar-se do mundo não é a melhor recomendação para achar que Deus vai nos ver se nós vivermos reclusos nos claustros, apenas em meditação, que nada. Não é esse o caminho. Uma coisa é nós buscarmos a meditação maravilhosa, os povos do Oriente, né, sabem fazer isso e muito bem, isso é muito recomendável, mas a meditação, ela necessariamente para nós espíritos precisa ser acompanhada por ação, e a ação é ação no bem, é buscar sempre o outro para a prática da caridade, porque fora dela não há salvação. Esse é o alimento da alma, alimente-se de caridade. Aí, talvez alguém pergunte assim: e onde é que eu posso praticar a caridade? A todo instante, a todo momento, sobretudo com aquelas pessoas com as quais não convive bem. Esse é o desafio. Essa caridade, digamos assim, é a de todas, é o melhor de todos os alimentos. Porque nós temos essas pessoas com as quais nós convivemos em todos os lugares, a todos os instantes. Querem um exemplozinho bem básico? O Brasil. O Brasil, que é conhecido, né, como coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é isso? Querem que eu dê uma nova versão? Você já sabe, mas eu vou dar. O Brasil é um hospital de Jesus. Claro, ele não é um médico. Ele não disse que não veio para os sãos, mas para os doentes? E quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vê Jesus tomando conta, como dizem nossos irmãos lá do sertão, que eu amo muito, tomando de conta muito bem do Brasil. Vocês percebem que o Brasil está passando por um verdadeiro tsunami, mas não morre ninguém. Por que isso? Vão lá para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vocês vão entender. Está lá logo no comecinho. Jesus diz assim: esta pátria, esta terra estará ligada diretamente ao meu coração. De novo, coração. Tudo. Claro que o Brasil, os brasileiros, de uma forma geral, nós temos o nosso livre-arbítrio para agir, etc. Mas parece que quem entra aqui no Brasil, né, entra encarnado, né? Está sempre de sobreaviso. E outra, uma coisa importante para dizer para vocês, é sério, é privilégio, entre aspas, né? Mas é privilégio entrar no Brasil. Vou colocar duas situações para vocês, depois eu saio do Brasil. Saio no sentido da palavra, né? Eu estava numa reunião mediúnica há um certo tempo, e o espírito, ele começou a conversar, porque eu sou dialogador de reunião mediúnica. Desculpe o que eu estou falando para internautas que talvez não entendam isso, né? Não dá para explicar direito o que é. Mas eu participo de uma reunião em que eu converso com os espíritos, no sentido de a gente aprender com eles, ajudá-los, orientá-los, libertá-los, enfim. E teve um momento que o espírito disse assim: eu não sou desse país, eu não vivi nesse país, mas
para entrar, espírito, viu? Estou falando espírito, entendam. Mas para entrar aqui, eu tive que ser autorizado. Entenderam a proteção? Autorizado para entrar aqui no Brasil. Porque ele veio com a finalidade de ser ajudado. Aí ele vai falar sobre a história dele, que é realmente uma história muito triste, né? Porque a dias de hoje ele seria considerado um serial killer. Aquelas pessoas que matam com o prazer de matar. E aí eu não vou contar a história dele, que não convém. Mas, vocês já ouviram falar em Alarico? Já? Eu sei quem foi Alarico, porque Alarico foi um colega meu de escola. Mas não é esse Alarico que eu estou falando, não. Alarico era um bárbaro que existia na época do Império Romano. Alarico, com os bárbaros, os godos, visigodos, acredito que eram esses o nome daqueles bárbaros, eles ajudaram a derrubar o Império Romano. Você tem ideia do que é derrubar o Império Romano? O Império Romano já estava dividido em dois. O do norte e do sul, lá com Licínio e com Constantino, enfim, aquela confusão toda entre família, e aí ficou mais fácil, e os bárbaros derrubaram o Império Romano, mataram muita gente. Esse Alarico é contabilizado como tendo matado, num dia só, mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. Depois ele, Alarico, reencarna e é um sacerdote na Europa. Ele participou da Inquisição. Aí foi outra tonelada de gente que, lamentavelmente, ele matou. Depois de um tempo, no plano espiritual, ele vai ter uma reencarnação, ou mais uma reencarnação, que é realmente aquela de resgate profundo. Adivinha para onde é que ele vai? Ou para onde é que ele vem? Brasil. Porque ele já estava profundamente arrependido. Ele já estava em condições de ser ajudado. E quando o mentor espiritual diz a ele que ele haveria de reencarnar e seria no Brasil, sabe o que é que ele faz? Ele se ajoelha e chora copiosamente agradecendo. Como que ia dizer assim? Finalmente eu alcancei a graça do Senhor de ter esse resgate. E ele reencarna em São Paulo. O nome dele é Jesus Gonçalves. Eu falei em espanhol, mas na verdade não é espanhol não. É Jesus Gonçalves mesmo. O nome dele era Jesus Gonçalves. Mas como ele dizia que não se sentia, né, à vontade de ser chamado de Jesus, aí ele botou um acento no nome, que muda a tonicidade, né? Jesus. E Jesus Gonçalves. E ele casou, teve filhos, eu nem sei se teve filhos, mas quando ele já estava lá com seus 20 e poucos anos, ele é acometido da hanseníase. A hanseníase vai comer o corpo dele todo ao longo da vida. Naquela época não tinha essa de tratamento em casa não, era para o hospital. E ele era ateu. A esposa dele depois desencarna, não por conta da hanseníase, mas desencarna, e depois ele tem uma nova esposa, e é lá justamente no hospital de Hansenianos, em São Paulo, que ele começa a ter contato com a doutrina espírita, ele rejeita. Até que um dia a esposa que tinha desencarnado dá uma comunicação, e aí ele não tem mais como resistir, se torna espírita e ajuda a construir um centro espírita dentro do hospital. Ele trabalha pela doutrina espírita até o fim da vida. E o texto fala que ele já não tinha os dedos, que todos foram consumidos, o rosto já estava completamente desfigurado, a voz já não saía mais nada. Ele já não andava mais. E ele disse, hoje eu sinto que deverei partir. Não hoje, né? Partir em breves tempos. E eu quero fazer a última palestra, não era do ano não, viu? Mas a última palestra. E deixaram ele fazer, levaram ele de cadeira de rodas até o centro espírita, e ele se levanta, o que todo mundo fica espantado, porque ele não fazia mais isso, e ele fala com a voz de uma beleza, sabe? Ele fala sobre a maravilha de todas as coisas, e ele canta e encanta o nome de Jesus. No outro dia ele desencarna. Veja para onde ele veio, para resgatar o Brasil. Então, eu digo para vocês, aproveitando que o Brasil, não vou dizer que é uma terra abençoada, porque tudo é abençoado, porque é feito por Deus. Mas nós, espíritas, sobretudo espíritas, que temos esse acesso a esse conhecimento, a essa informação, a essa verdade que muitos negam, muitos não entendem, muitos não atendem, muitos desistem, etc., nós temos uma responsabilidade com a nossa própria consciência, de agora não mais alimentar-se, eu vou usar o pleonasmo, alimentar-se a si mesmo, mas também e principalmente alimentar o outro. E como é que se alimenta o outro? Como a gente pode alimentar o outro? Vocês já sabem, alimentar é virtude, alimentar de virtudes. E aqui disse benevolência, indulgência e perdão. Ora, será que nós estamos sendo assim, convivendo assim? Porque os desafios são enormes. Falava sobre isso, que o Brasil é esse país.
Porque para aqui estão vindo dos mais variados recônditos do mundo, porque estamos vivendo um período de transição moral do planeta, então a porta está se fechando para muita gente, e é como se fosse uma espécie de promoção, e aí para onde é que eles estão vindo? Para o Brasil. Porque aqui é onde eles encontram melhores condições para se reajustarem. É sério. Aqui vocês já viram cristão católico matando protestantes? Já viram? Claro que não. Os espíritas antes eram perseguidos, as casas espíritas eram fechadas. Isso há um século. Hoje em dia, tem católico que acredita mais na doutrina espírita do que muitos espíritas. Tem católico que acredita em reencarnação. Eu digo isso porque eu escutei isso na rádio ontem, em uma pesquisa que foi feita pelo IBGE e disse que 60%, não sei se é mentira, mas 60% ou algo perto disso, dos católicos acreditam na reencarnação. Embora não sabem como acreditam. Mas, vejam, então aos poucos nós estamos, aquelas ideias estão sendo distribuídas, disseminadas nas cabeças das pessoas, nas ideias, nos pensamentos, buscando ajuda, orientação, e tudo isso está acontecendo. Então, ao contrário de muitos que estão percebendo o caos no Brasil, porque nós nos deixamos mergulhar nas coisas do corpo, que são as ideologias políticas que estão se engalfinhando, matando os outros aí, a gente só vê impropérios de um lado para o outro. Jesus, da parte dele, está vendo uma outra dimensão, a dimensão espiritual do Brasil, como sendo o seu hospital, que alcançou uma condição de tão alta especialidade moral, que já pode trazer espíritos das mais variadas culturas para aqui. Porque aqui estão os judeus da época de Jesus. Estão aqui, vocês não conseguem perceber? Estão aqui. E os bárbaros da época do próprio Império Romano estão aqui também. E os nazistas que viveram naquela época da idade, do século passado, também estão aqui. E aí, só para citar esses três. Ora, mas estão convivendo, mal ou bem, uma certa passividade ou pacificação. Não estão matando uns aos outros. Um ou outro realmente acontece. Mas existe todo um processo. Ao que parece, existe uma proteção que o Brasil está passando. Não é por privilégio. Porque, vocês devem saber, em uma das obras de André Luiz, ele cita que cada povo tem a sua missão. Se a gente olha para os Estados Unidos, qual foi a missão dos Estados Unidos, por exemplo, como assim foi o Japão e como hoje é a China, de desenvolver a tecnologia e de desenvolver as leis, de desenvolver a sociedade. A gente olha para a Europa e vê que a Europa está consolidada nisso. Existe um respeito às leis. E o Brasil? Hospital, moral, é para aqui vem, é para aqui que vem. Então aqui é onde eles querem se alimentar. Querem não, eles precisam se alimentar. E quem os vai alimentar? Aquele que tem mais alimento para dar. Estou olhando para eles nesse momento. Vocês entenderam a mensagem? É essa. Mas, digo para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, estou falando como para mim também, porque eu não estou isento disso não. Ninguém pode alimentar o outro se antes não se alimenta. Porque Jesus diz o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que entender, precisa saber que o perdão é bom porque você já sentiu perdão. Você já foi perdoado por alguém. Ah, é tão bom ser perdoado por alguém quando a gente comete um erro. Então, perdoar o outro também é bom. É nesse sentido. Então, que nós reflitamos muito sobre isso. E aí, claro que o horário já está começando a chegar, eu vou ler para vocês, eu tinha falado sobre a primeira epístola de Paulo, aos Coríntios, capítulo 18, versículos de 1 a 7 e 13. Eu digo para vocês que para mim é um dos mais belos poemas, embora seja uma carta, mas o significado poético profundo que existe aqui é belíssimo, tanto que foi transformada numa música. Alguém já ouviu falar na Legião Urbana? Tá? Renato Russo. E a música Monte Castelo, lembram dela? Como é que ela começa? E aí? Exatamente. Exatamente. É o que ele começa aqui. Parabéns para você, viu? Lembrou bem. Adoro Legião Urbana também. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que apenas soa. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios do mundo e a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse fé suficiente para remover montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E mesmo que eu houvesse distribuído meus bens para alimentar, olha aí a esmola, os pobres, e entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade, ele agora vai qualificá-la, ou caracterizá-la. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, não é invejosa,
não é temerária, nem precipitada e nem se enche de orgulho. Não é desdenhosa e não cuida dos seus próprios interesses. Não se agacha, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Aí é Paulo de Tarso falando. Quem conhece a história daquele homem, né, que antes era um doutor da lei, digamos assim, do Sinédrio, nascido na região chamada, poderia ser considerada gentia, né, ou não judaica, mas ele era de ascendência judaica, porque o povo judaico foi até lá e os pais deles eram judeus e ele também era, e depois comprou o título de cidadão romano, e aí quem lê o livro Paulo Estevão vai entender muito bem essas histórias, assim como também Atos dos Apóstolos. Paulo, ele sofreu muito, 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 mas aquilo tudo foi aprendizado, porque ele próprio dizia, eu tenho um espinho cravado na carne. Um homem deste, dizer isso, e já no fim da vida, ter a capacidade de dizer, já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Esse é o exemplo para ser seguido. Esse é o exemplo para ser seguido. Mas, como nós ainda não temos essa capacidade de alcançar esse ser que parece que veio já angelical e não veio, a gente vai citar outro exemplo. Por sinal, a capa deste roteiro está aqui. Vocês estão lendo o número aí? O que está escrito aqui? 50 anos depois. Estão vendo? Eu trouxe, está aqui, ó, o livro. Isso é um lançamento. De 1940. Depois de Paulo Estevão. Esse livro vem depois de Paulo Estevão, mas também vem 50 anos depois do livro Há 12.000 anos. E depois vem Ave Cristo e depois vem Renúncia. Aqui, porque, vamos fazer só um pequeno rápido resgate, o livro Há 2.000 anos é a história de Públio Lentulus, que teve decisões muito equivocadas, como era senador romano, né? E ele teve a oportunidade, porque ele conviveu com Jesus, teve contato com Jesus, ele renunciou, não aceitou Jesus naquele momento, sofreu bastante, morreu cego, eu não vou entrar nesses detalhes, quem já leu o livro sabe disso. 50 anos depois ele renasce, já não mais como senador romano, mas como um escravo judeu, chamado Nestório. E a história não é a história dele aqui. Ele é um coadjuvante, porque a protagonista aqui agora é outra pessoa. E Emmanuel fala isso na introdução desse livro. O nome dela é Célia. Nossa, eu sou fã de Célia. Se eu fosse católico, eu seria devoto de Santa Marina, que é a mesma Célia. Essa Célia, ela vai conhecer Jesus indiretamente através de um escravo, trabalhava para o pai dela, né, de nome Ciro. Esse Ciro salva ela de um afogamento e se torna uma pessoa muito, né, carinhosa e muito próxima da família, etc. Só que ela se enamora dele. Agora imagine uma romana se enamorar de um escravo judeu. Situação bem complicada, né? Mas o tempo que eles passaram juntos foi o tempo suficiente para que Ciro apresentasse Jesus para ela. Ele não conhecia Jesus, mas ele soube de Jesus. E essa menina, ela tem uma transformação. Ela passa a amar Jesus de tal maneira, de uma profundidade, que eu confesso a vocês que no dia que eu chegar a essa condição, eu não reencarno mais na Terra. É sério. E aí ela volta para Roma, ela tem muitos conflitos, né, porque ela não consegue mais entender, aceitar tudo aquilo que era parte da cultura romana, sobretudo na parte religiosa, ela não entendia e não atendia nada daquilo. E ela vai ter uma conversa memorável, que no livro é chamada de O Filósofo e o Anjo. O filósofo é o avô dela, Quinéio Lúcius, que ele é um senador aposentado. E ela vai conversar com ele, porque ela diz que só ele poderia ouvi-la. E na conversa é quando ela revela sobre Jesus. E o avô tenta de tudo para demovê-la da ideia de ser cristã. Porque ele pergunta e ela diz, eu sou cristã, eu sigo a Jesus. E ele tenta buscar o que é que levou essa garota, ela deve estar perturbada. Mas essa menina dá uma lição neste homem, um senador romano, um homem com mais de 80 anos. Mas dá uma lição, que quando termina a conversa, o livro não disse, mas ele havia se convertido ao cristianismo.
ele havia se convertido a Jesus. Ele desencarna depois e ele se torna uma espécie de protetor dela. Agora vamos a uma cena do livro que é muito, muito séria, muito grave. É uma demonstração, porque eu vou perguntar para vocês. A mãe de Célia, ela era cortejada por uma autoridade romana. O pai, também romano, ele era um militar e ele fazia campanhas, ele saía. A mãe ficava em casa. E essa autoridade ia para cortejar a mãe. E a mãe resistindo a tudo aquilo. Só que essa autoridade consegue, digamos assim, subornar a serva da casa para criar uma cena, uma situação para comprometer a mãe. Sabiam o dia e horário que o marido chegava, ou a autoridade lá, né, o esposo da mãe dela. E naquela época existia em Roma o que se chamava de roda dos enjeitados. Não sei se você já ouviu falar nisso. As mães que tinham os filhos não queriam, botava lá uma espécie de uma roda para quem quisesse pegar. A serva pegou uma das crianças, trouxe para casa, deixou escondida. O marido, quando estava chegando, a serva, ela deixou a mãe dopada, anestesiou, deu um chá, alguma coisa assim, e ela dormiu. E ela trouxe sangue, que ela comprou também lá no mercado, espalhou na cama e colocou a criança em cima da cama. Quando o marido chegou, vocês entenderam a cena? A criança começou a chorar. E o marido, quando viu aquilo? Ele esteve ausente por um tempo. E aí, quando ele solta um grito, vocês entendem qual foi o grito que ele deve ter dado, né? Célia, que estava no quarto ao lado, escuta. Imediatamente Célia corre e quando chega a ver a cena, ela não pergunta nada, ela simplesmente agarra a criança e o pai diz: o que é isso? Ela diz: esse filho é meu. Foi desse jeito. O pai puxou a espada e ia matar Célia na hora. Mas ele foi contido pela própria mãe. Célia foi obrigada a ser expulsa, né? Foi expulsa da casa pelo pai, do jeito que estava, naquela hora. Ela saiu com aquela criança no braço, com a roupa que estava. O pai baniu essa garota, ela saiu pela rua. Ela procurou ajuda entre alguns parentes, alguns amigos, ninguém ajudou, ninguém. E aí vai sendo colecionado, lamentavelmente, um grande número de pessoas para prejudicá-la. Ela vem sendo prejudicada, mas pense numa criatura com uma fé inabalável. Uma convicção. Um detalhe para vocês saberem. Aquela criança que estava no braço era Ciro. Lembra de Ciro, o escravo? Em determinado momento ele morre e ele reencarna e é o filho dela. Ela, claro, não sabe, né? Mas é o próprio Ciro. E ela termina indo para o deserto. Inclusive encontra parentes no caminho. Só que os parentes se negam a ajudá-la. E ela vai embora para o deserto. Num determinado ponto do deserto, ela encontra a casa de um senhor. Ela é induzida até aquela casa por quem? Quinéio Lúcio. Lembra de Quinéio Lúcio, o avô? O avô intuitivamente induz ela a chegar até lá. E ela chega na casa desse senhor. Esse senhor, ele era um seguidor de uma igreja na Alexandria, ou seja, na África. E ele a acolhe carinhosamente e diz: minha filha, eu tenho espólio, ou seja, eu tenho uma certa fortuna, né, uma certa quantidade de dinheiro, e eu sou membro da igreja de lá, de Alexandria. E eu queria que você fosse para lá para se tornar minha herdeira, não é minha representante. Só que tem um problema muito sério. Lá eles só aceitam homens. Você vai ter que ir de homem. E ela foi. Ela foi. Então o garoto, né, o bebê já tinha morrido, ela foi sozinha e quando ela chega lá, ela se apresenta como Marinho. Por isso que na Igreja Católica é Santa Marina. Então ela se apresenta como irmão Marinho. Então ela se tornou um homem a vida toda dentro da igreja. E ela tinha uma atribuição, que era a de comprar as coisas da igreja, os chamados víveres, né? Comida, seja lá leite, pão, ovos, tudo, num mercado que ficava a uma certa distância da igreja, lá da localidade. Certo dia, chega o dono do mercado acusando o irmão Marinho de ter defenestrado, esse nome será que existe? A filha, ou seja, de tê-la engravidado. O que foi que o irmão Marinho disse? Nada. Silêncio. Acusou ele. Na verdade, a gente vai saber da história depois. Disse que era ele que iria lá e aí seduziu a filha do homem do armazém, né, do mercado, e a engravidou. Punição para o irmão Marinho.
foi expulso da igreja, foi morar no fundo da igreja, onde ninguém ia, um lugar longe, lá atrás. Só que ela tinha habilidades, era de uma beleza, de uma pureza, e tinha habilidades mediúnicas. E aos poucos pessoas iam até lá. E ela curava, ela ajudava, ela plantou uma pequena horta, fez a casinha dela, começou a ter um certo grupo de pessoas que iam até ela, porque ela sempre tinha ou a cura ou uma palavra de carinho, de amor, etc., para dar para as pessoas. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque isso é o suficiente, a não ser algo muito importante, que eu vou ter que dizer o fim do livro, mas vocês vão ficar com tanta vontade que vão ler. E nem é o fim do livro mesmo. O pai, lembra do pai? Lá em Roma, um belo dia, cai em si e sofre compulsivamente a dor de ter feito aquilo que fez com a filha. E ele queria, porque queria pedir perdão a ela. Porque ele sabia que estava chegando ao fim da vida e não se sentiria bem se não fizesse. Ele queria consolo. E um amigo, porque eu conhecia, ele disse, olha, tem uma igreja lá na Alexandria, né, na África, que você pode ir, porque tem uma pessoa lá que ela tem palavras belíssimas, ela fala sobre Jesus e ele já estava se declinando, se inclinando para o cristianismo. E ele toma coragem, mas ali tem um pouco de intuição também, ele vai até lá encontrar com o irmão Marinho. Escutem, viu o que vai acontecer. O irmão Marinho. E aí o irmão Marinho o recebe. Quando bate o olho, vê que é o pai. Ela se contém, porque as lágrimas começam a se avizinhar dos seus olhos, mas ela se segura para que ela ia se denunciar. E ele ali sentado na frente dela, conversando com ela, e ela pergunta, o que viestes fazer aqui, meu irmão? Ele conta da dor, conta a história todinha, diz, desde o dia em que expulsei a minha filha, a minha vida, nunca mais, depois que eu caí em mim, etc. E aí eu estou muito, muito arrependido, e eu estou no final da minha vida, eu sei. E disse, o que é que você mais queria? O que é que o senhor mais queria? Eu queria a oportunidade de pedir perdão à minha filha. Aí Célia, na verdade o irmão Marinho, olha para ele e diz, o senhor aguarde só um instante. Aí ela se recolhe e aí se transforma. Só os dois ali. Ela solta os cabelos, da maneira como vivia na época lá em Roma, penso eu que tenha sido isso. As roupas que certamente ela ainda as guardava, não sei se tinha ou não tinha, coloca e volta e senta na frente dele e olha e diz assim, meu pai, agora o senhor pode me pedir perdão. Ele abraça com a filha e os dois choram por minutos que parecem uma eternidade. Depois de enxugar as lágrimas, ele vai embora. Com o tempo, ele vai desencarnar. E Célia, com o tempo passa e Célia também vai desencarnar. O irmão Marinho vai desencarnar. Aí a hora do velório, agora, na hora que vão preparar o corpo para as exéquias, né, ou seja, para o velório, descobrem que era uma mulher. O primeiro que cai em prantos é o padre da igreja, o superior da igreja, não é? Porque a acusou de um crime que ela não quis se defender. Aí eu pergunto para vocês entenderam porque eu procuro, né? Eu não cheguei lá ainda não, né? Mas ter Célia como essa referência, eu pergunto, e nós? Né, que tivemos se já tivemos, ou quando tivemos, ou se teremos essa grande oportunidade desse alimento, o maior alimento que Jesus pediu a ela que consumisse, que ela, né, absorvesse, era o perdão. Porque toda a vida dela foi justamente esse enfrentamento para perdoar. E todas as vezes Célia perdoou. Chegando no mundo espiritual, essa parte aí eu não vou contar direito a vocês, porque é o fim do livro, e eu prefiro que vocês leiam, e até porque está sendo o fim também na palestra, não é? E Célia, em um determinado momento, mostra no plano espiritual aquela turba de espíritos, cada um se engalfinhando uns aos outros. No plano espiritual. Todos aqueles que fizeram mal a Célia, e o livro vai citando o nome de todos eles ao longo da vida, todos eles estão lá, reunidos, uns em situação muito mais degradantes, outros menos, mas ninguém está bem. E ainda soltando uns contra os outros impropérios. Num dado momento, é quando alguém lembra de Célia. Seria mais ou menos assim, não é exatamente assim. E se ela estivesse aqui,
como é que ela nos veria? É nessa hora que eles sentem a presença de Célia e vejam que coisa impressionante. E todos eles se acalmam. A energia dela, só bastou pensar nela e eles se acalmaram para entender e atender ao chamado que seria uma reencarnação que todos eles teriam em breve. Isso é para nós sentirmos, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espiritismo, ele é algo prático. Ele não é uma filosofia apenas para a gente ficar lendo e a gente ficar adorando e achando bonito. Não, é prático. É para nós compreendermos. Nós obrigatoriamente não precisamos conhecer a doutrina espírita, mas sentir a doutrina espírita. E se nós quisermos ir mais além, como disse o próprio Espírito de Verdade, num dos capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro que nós busquemos nos amar, depois nos instruir. Então, amar-se uns aos outros, amar um ao outro, né? Como João 16,35 vai falar sobre isso, né? E nisso sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então é esse o principal alimento nosso. Nós precisamos alimentar a nossa alma de amor, fazendo para as pessoas aquilo que esperamos que as pessoas façam conosco. E nos conhecendo muito bem, para saber qual é o nosso grande desafio. Porque aqui, só para citar, alguns estão realmente necessitando muito de perdão, seja de perdoar ou de ser perdoado. O outro já consegue superar isso, mas ainda precisa de muita fé. O outro precisa de muita convicção. O outro precisa de determinação. Cada um tem o seu próprio alimento. Cada um descubra o que é que precisa se alimentar para que sua alma realmente se engrandeça. E aí, aproveite esses últimos momentos de vida na Terra e siga essa condição de se alimentar de amor, porque não há outro caminho. E o amor é justamente a caridade, como recomendou Jesus. Deixo para vocês carinhosamente o meu abraço, assim como também para as internautas dos internautas, como dizia o Mestre Jesus de Nazaré, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Muita paz para todas e para todos e um ótimo Natal, porque daqui a pouco chega. Para quem é?